Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao nosso Café com Bíblia, que se encontra em 2 Reis, capítulo 3, do versículo 1 ao 9. Aleluia! Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou por 12 anos. E ele fez o que era mal à vista do Senhor, mas não como seu pai e a sua mãe, porque removeu a imagem de Baal, que o seu pai havia feito. Todavia, ele se apegou aos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, o qual fez Israel pecar. Isso não se afastou, Ele continuou fazendo. E Mesa, rei de Moabe, era um negociante de ovelhas e devolvia ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a lã. Porém, sucedeu quando Acabe estava morto, que o rei de Moabe se rebelou contra o rei de Israel. E naquele dia o rei Jorão saiu de Samaria e passou em revista a todo Israel. E ele foi e enviou a Josafá, o rei de Judá, dizendo: o rei de Moabe tem se rebelado contra mim. Tu virás comigo contra Moabe para batalhar? E ele disse: eu subirei. Eu sou como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por qual caminho devemos subir? E ele respondeu: o caminho pelo meio do deserto de Edom. Partiram, pois, o rei de Israel, de Judá e o rei de Edom, e eles promoveram um cerco de uma viagem de 7 dias, e não houve água para o exército e para o gado que os seguia. Aleluia, Deus da glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui no capítulo 3, do versículo 1 ao 3, diz assim: essas declarações formais marcam o início do registro de Jorão. Ele foi um rei mau, mas não tão mal quanto Acabe e Jezabel. Ele eliminou o baalismo ao remover a imagem de Baal, provavelmente uma pequena pedra sagrada antes que uma coluna. Entretanto, por ocasião de sua morte, ainda havia centenas de sacerdotes de Baal. Aqui no capítulo 3, do versículo 4 e 5, finalmente o texto retorna à rebelião moabita. Edom e Judá estavam todos os subordinados a Israel. Aleluia! Nessa ocasião, Israel era um império muito menor do que aqueles que foram supervisionados por Salomão no Reino do Sul. Embora Acabe tivesse recuperado alguns privilégios comerciais em Damasco, está lá em 1 Reis 20, do versículo 34, a menção dessa rebelião coloca a infidelidade de Acasias e a partida de Elias claramente no contexto dessa guerra. No capítulo 2, mostrou que o poder miraculoso de Deus ainda estava acessível. Quando a narrativa dessa rebelião é considerada, fica claro a mensagem de que a rebelião moabita ocorreu por causa
da contínua infidelidade de Israel e da rejeição das grandes obras de Deus pelo povo. No capítulo 3, continuando, do versículo 6 e 7, o rei Jorão mobilizou todo Israel e os seus 2 reis, vassalos, remanescentes, Josafá de Judá e o rei de Edom. Josafá usou para Jorão, essencialmente, a mesma declaração de sujeição política que tinha usado anteriormente com Acabe. O meu povo como o teu povo, meus cavalos como os teus cavalos. Está lá também em 1 Reis 22, 4. Aleluia, Jesus. A escolha do caminho, aqui no versículo 8, a escolha do caminho da invasão foi particularmente calculada. Moabe ficava precisamente do outro lado do Mar Morto em relação a Judá. A abordagem pelo norte de Moabe seria mais direta. No entanto, a pedra moabita indica que Moabe pode ter concentrado sua força militar no norte. A escolha de atacar Moabe pelo sul através de Edom evitou assim os pontos fortes dos moabitas e ajudou a garantir o envolvimento de Edom na campanha. Aleluia. Não obstante toda a intencionalidade deles na escolha da direção do ataque, o cerco do exército de invasão poderia ser melhor descrito como uma perambulação. Os 3 exércitos combinados enfrentaram um desastre total. As circunstâncias, não houve água. Parece mais compatível com uma perambulação pelos leitos secos dos córregos de Edom do que pelas áreas relativamente abertas de Arabá. Aleluia, Jesus. Aleluia. Inclusive, ontem, eu abri minha Bíblia e ministrei essa palavra pela manhã, onde dizia, na palavra que os 3 exércitos, que eles subiram achando que iam encontrar água. Só que lá para frente, vamos ler que o que aconteceu com aquela água? Deus fez ela se tornar sangue. Não tinha como beber. Se recuasse também, se voltasse para trás também, não tinha como voltar, que eles não tinham água de jeito nenhum. E ali aconteceu o verdadeiro massacre. Porque Deus, quando está na frente do que você está fazendo, quando você coloca Deus na frente, Ele vai na tua frente, Ele muda a história. O inimigo pode dizer que está certo, que vai ganhar, que já venceu, que já é vencedor pela tua humilhação. Mas quando você se humilha para Deus, quando você se rasga para o Senhor, Ele muda a tua história. Aleluia, Deus. Aqui eram 3 exércitos contra um povo pequeno. Contra um pequeno. Davi, quantas vezes Davi teve escape, Davi era um homem pequeno, mas ele se humilhava para Deus. Quando nós nos humilhamos para o Senhor vem com a providência dele. Ele sabe quando você se humilha, quando você está ali de corpo e alma presente para Ele. Ele sabe disso. E aí Ele vem com a misericórdia dEle, com o poder e com a glória dEle. O nosso Jesus, o nosso Deus, nosso grande Deus, eterno Pai, é o Deus que cura, que liberta, que salva. Ele não é um Deus que Ele te condena.
Não. Ele é um Deus que, se você tiver a chance de pedir esse perdão verdadeiramente de Deus, Ele te dá o perdão. Naquele dia que Jesus estava naquela cruz, tinha 2 ladrões. Um se arrependeu. E o Senhor falou que naquele mesmo dia ele estaria no paraíso com ele. Quem somos nós? Né? Quem somos nós? Nós somos seres falhos, somos seres que estamos aqui para errar, estamos aqui para acertar, estamos aqui para seguir. Olha para Jesus. Se você teve algum problema com alguém, olhe para Jesus. Jesus é o único digno de toda adoração, de todo louvor. Homem nenhum, mulher nenhum não é digno, tão digno quanto o nosso Deus. Coloca Jesus em primeiro lugar na tua vida e aguarda no que Ele vai fazer na tua vida. Porque Ele é um Deus que liberta, que cura e que salva. Amém? Tá caído? Levanta. Faliu? Eita Deus, levanta. Enxuga tuas lágrimas do teu rosto e volta para Jesus. Te ergue, coloca uma espada na mão, coloca o escudo e vai para a guerra, meu irmão, porque todo dia nós temos algo a vencer. E quando nós temos Jesus junto, a gente vence, a gente vai passando os obstáculos, né? Tá bom? Que Deus te abençoe. Tudo que tocar tuas mãos em nome de Jesus. Amém.